todos, bem-vindos ao Dicas de Canto, e o assunto de hoje é voz de cabeça. Eu vejo muita gente ainda confundindo voz de cabeça com falsete, certo? Inclusive até professores de canto que dão aula no YouTube aqui, que vão demonstrar o que é voz de cabeça, e quando você vê, a pessoa está fazendo falsete, certo? Então ele mesmo não sabe. Eu espero que aqui hoje a gente deixe bem claro o que é uma coisa e o que é outra, certo? Então vamos pensar assim, uma voz de tenor, por exemplo, que tenha 2 oitavas de tessitura. Então pensando no meio dessas 2 oitavas, um pouquinho para cima da metade, tem uma passagem de registro. Ou seja, a parte grave está em registro de peito, vem até o Fá sustenido, que no caso do tenor é essa nota de passagem, e cobre a voz, e entra em voz de cabeça. Ou seja, se você não fizer a cobertura, você não acessa a voz de cabeça, que daí vai te permitir ir até o Dó 4 lá. Se você não faz esse acesso, você pode chegar lá em falsete, em voz mista, alguma coisa, mas não vai ser em voz de cabeça. Não vai ser em voz plena, que a gente chama, certo? Cantores de boa técnica se concentram em suavizar essa passagem de registro para que a voz fique única, né? Fique bem uniforme. Então, eu vou mostrar aqui um Dó, Mi, Sol, aqui, primeiro, sem fazer passagem, ou seja, já deveria ter feito, mas vou fazer o Sol sem fazer, porque é possível. E depois com a passagem, entrando em voz de cabeça. Então, vou fazer tudo em registro de peito primeiro, e depois em registro de cabeça. Então assim, em registro de peito, ó. Tá vendo? É aberto. É um som sem controle. Agora, entrando em voz de cabeça na última, ó. Isso é cobertura. Isso me faz entrar em voz de cabeça e depois seguir em frente até o máximo do agudo lá. Quem não faz essa cobertura não está em voz de cabeça, né? É aí que a pessoa se engana, porque ela começa a fazer um som agudo, às vezes que é falsete. Esse é o som do falsete. Não tem nada a ver com isso sim é o som do falsete, né? Então a diferença de sonoridade é enorme entre uma coisa e outra, né? Você pode ir lá, por exemplo, no Si, né? Falsete é isso. Isso aqui é falsete. E isso é voz de cabeça. Então a diferença é gigante. Não dá para confundir uma coisa com a outra. Podia fazer em voz mista também, até mais agudo, né? Dó sustenido lá. Né? Isso seria a voz mista, né? Então, também ao vivo tem um peso diferente da voz plena, né? Então, essa subida é tudo em voz plena. Daí vou a Ré, em voz mista. Então, o que acontece é o seguinte, a voz mista e a voz plena são mais parecidas. O falsete sim, que é totalmente fora. Mas, essa voz mista ao vivo, se você tivesse aqui para escutar realmente, você ia perceber que a voz plena tem um peso muito maior. E a voz mista é uma coisa mais, sabe, ela perde o corpo, vamos dizer assim, né? É um Ré, mas é um Ré sem peso.
Se fosse em voz plena, a coisa seria diferente. Então tem que ficar muito claro a diferença entre essas sonoridades, certo? O que é voz de cabeça, como que você acessa? Acessa fazendo a cobertura. Se você não fizer a cobertura, você não está em voz de cabeça. Portanto, a voz não é plena. Voz de peito mais voz de cabeça igual a voz plena, que a gente chama. Falsete não é voz plena, certo? Você pode até alcançar o agudo. Os professores normalmente estão fazendo o quê? Vai ser difícil ensinar para o sujeito, às vezes o cara ele mesmo não sabe fazer a cobertura e acessar a voz de cabeça, como é que ele vai ensinar para o outro? Então por isso que a gente vê bastante gente dando exemplo errado por aí. Então eu espero que você, através do vídeo, tenha conseguido perceber a diferença desses sons, do que é uma coisa e outra. Espero que você tenha conseguido e preste muita atenção na questão da cobertura. Tem vários vídeos sobre isso na internet, como fazer a voz coberta, como é que faz a cobertura, e você tem que ver se isso se aplica no estilo musical que você está cantando também. Uma coisa eu posso falar, a maneira mais saudável de atingir os agudos é essa, através da cobertura usando a voz de cabeça. Uma outra vantagem em se fazer a cobertura e acessar a voz de cabeça é que você tem controle de volume sobre essas notas. Coisa que você não teria fazendo em registro de peito, gritando o agudo, por exemplo. Pensando aqui nesse si bemol, Então você tem controle de volume, coisa que você não teria se não fizesse a cobertura e não tivesse acessado a voz de cabeça, certo? Espero que esse exemplo tenha servido para você tirar as suas dúvidas. Até a próxima.